É muito emocionante ver o mover do Espírito de Deus nessa noite. E que isso tenha que nos mover como igreja realmente. Uma igreja que não vê as barreiras entre homens e mulheres, entre idosos e jovens, entre crianças e adultos, que não veja essas barreiras. Vamos ler proclamação e edificação. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. Agora, com a celebração da palavra, o Derek, que é o presidente da Jotran, vai trazer a nossa palavra dessa noite. Uau! Não tenho palavras para descrever o que acabei de ver. Isso é o que estava no meu coração desde o começo, quando a gente pensou Igreja Sem Fronteiras. Uma igreja que se une para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que desde o começo aceitaram esse desafio de serem um em Cristo, de participar. Eu sei que algumas pessoas não puderam, por outros compromissos, por outras coisas, né, responsabilidades que já tinham, não podiam assumir mais uma, mas mesmo assim eu quero agradecer a igreja da qual eu faço parte. Eu tenho, em momentos assim, que eu tenho muito orgulho de ser membro daqui, de fazer parte desse lugar, de ser membro dessa igreja junto com você e de ser seu irmão em Cristo. Muito obrigado por isso. Queria também agradecer a presença de algumas pessoas que vieram a convite, sabendo também que tem um pastor do Ministério com Surdos, da PIB, que também está aqui conosco hoje. Queria agradecer a todos de verdade. E agradecer, acima de tudo, ao nosso Deus. Porque o que seria de nós, o que seria das nossas vidas sem a mão poderosa do Senhor? Queridos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Aliás, eu vou confessar muitas coisas essa noite. Eu estava aqui na sexta, no sábado. Quantos estavam aqui desde a sexta? Levanta a mão. Alguns. Quem veio sábado? Levanta aí um grupo maior. Queridos, na sexta e no sábado, nós tínhamos, pessoas de fora para fazer participações. Também queríamos ser um com aqueles de outras igrejas e até de outras denominações. Ontem quem dirigiu o culto feminino da igreja presbiteriana, muito nosso amigo da Jotran. E quando a gente começou a preparar o congresso em oração, queridos, esse foi o congresso mais chorado para sair. Foi o mais difícil. E eu preciso confessar que até ontem eu estava orando assim: Senhor, faz o congresso acabar logo. Porque eram tantas as dificuldades, eram tantos problemas. Para os irmãos terem noção, a gente até citou isso aqui. Teve essa questão do Marcelo e da Renata, que tiveram a bebezinha prematura. Além disso, o grupo Samba Adorador que veio na sexta-feira, a gente tinha ensaiado, estava todo mundo empolgado. Um dia antes deles se apresentarem, um amigo deles morreu em um assalto. Eles vieram aqui louvar o Senhor, vindo direto de um enterro. E essas e muitas outras coisas aconteceram. A gente está ensaiando há meses para o louvor. E nessa semana eu fiquei rouco e não cantei nenhum dia. Cantei na sexta-feira, só Deus sabe como. E muitas coisas foram acontecendo. E ontem eu orei assim: Senhor, hoje é o último dia. Me dá a alegria desse congresso. E eu me emocionei demais hoje de ver que Deus é fiel. A gente já sabe disso, mas às vezes a gente precisa se lembrar de que em meio a todas essas dificuldades, e dificuldades que a gente enfrenta como grupo também, nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda, o amor dele é sempre o mesmo. Deus é maravilhoso. Queridos, a gente vai falar sobre Igreja Sem Fronteiras, e a gente vai usar como um exemplo uma igreja bastante problemática na história do cristianismo que a gente tem na Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 9.
1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 9. Acompanhe aí na sua versão. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esses dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grande, porque o Senhor é tão bom. E mesmo que a gente não seja nada, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer contar conosco. Ó Deus, obrigado por esse privilégio de poder ser usado por Ti. Privilégio que eu não mereço, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ó Deus, e fala através de mim o que a Tua igreja precisa ouvir. E obrigado pelas coisas que o Senhor já compartilhou comigo em oração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, com vocês, né? O versículo 10, ele fala o seguinte: rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Repara que Paulo ele dá uma ênfase muito grande. É quase como se ele estivesse dizendo assim: irmãos, pelo amor de Deus, sejam um. Pensem a mesma coisa, digam a mesma coisa. Queridos, ser uma igreja unida nunca foi fácil. E tanto é que quando a gente olha a nossa divisa, façam todo o esforço para conservar a unidade. Isso foi escrito para a igreja de Éfeso. A gente nem está mais falando da igreja de Corinto. E se a gente for olhar em tantos outros trechos, a gente vai citar um aqui de Filipenses, uma outra igreja também com o mesmo problema, e Paulo vai dar uma advertência. Viver como uma igreja sem fronteiras nunca foi fácil. Não é exclusividade do nosso tempo. Não é uma dificuldade que a igreja enfrenta hoje. É uma dificuldade que a igreja sempre enfrentou. E a gente pensa por quê? Queridos, nos momentos mais marcantes, não sei quantos vão concordar comigo, mas um dos momentos em que eu acho que mais fez bem a essa igreja foi durante Colisão. E por que isso? Porque eu nunca me lembro de um outro momento, nesse tempo em que eu estou aqui, de que toda a igreja estava unida em prol de alguma coisa. Como nós avançamos, como nós fizemos o reino de Deus conhecido nas redondezas, como nós ganhamos pessoas para Cristo, como nós fizemos amizades, porque nós decidimos ser um, para honrar o nome do nosso Deus. Mas é difícil essas coisas voltarem a acontecer. Preciso de grandes eventos, é muito difícil a igreja ser unida. Apesar da gente saber que faz bem, de que é bom para cada um de nós, é sempre um desafio. E a gente consegue imaginar o quanto o inimigo não quer que nós sejamos unidos. Porque quando a gente se une, como foi em Colisão, o resultado é aquele: vidas sendo salvas para o nome do nosso Deus, para a glória de Deus. E o inimigo não quer isso. O inimigo não quer que nós sejamos um. E eu vejo um grande interesse do inimigo das nossas almas em criar divisões na igreja. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. Mas é sempre bom a gente lembrar isso. E Paulo logo depois ele fala: rogo pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês falem a mesma coisa. E aí eu começo a pensar, será que Paulo está pedindo para que a gente tenha a mesma opinião para tudo? Que a gente concorde em tudo, que a gente pense igual, que a gente haja igual? Eu não penso dessa forma. Porque foi o próprio Deus que nos fez diferentes. Eu lembro que a Juliana, vou até citá-la como exemplo, que ela estava aqui na entrevista. Juliana é uma grande amiga minha. E é uma das pessoas que mais pensa diferente de mim. E como eu amo essa menina. Ela é uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida. E às vezes a gente nem fica debatendo assuntos porque a gente não concorda. Ela é de humanas, eu sou de biológicas, e a gente tem muitas diferenças. Deus nos fez assim. Porque imagina, a gente é obrigado a ficar ouvindo a própria voz o dia inteiro. Aliás, a minha voz hoje está tenebrosa, né? Está triste. Imagina se todo mundo fosse igual a gente.
Você já é obrigado a ficar com você mesmo 24 horas por dia. E no seu tempo livre você ainda tem que ouvir e conviver com alguém que é igual a você. É uma bênção de Deus essa diversidade. Deus nos criou diferentes, mas muitas vezes isso acaba sendo um empecilho para que nós sejamos um. O que Paulo está dizendo aqui não é para que nós pensemos sempre igual, não é para que nós sejamos a cópia, a xerox um do outro. Existem, por exemplo, aquele velho exemplo, né, de que se você tem um copo com metade do volume, com água, uns vão achar que está meio vazio, outros vão achar que está meio cheio. E às vezes os dois estão certos, existem situações que os dois estão errados. E é impressionante ver quantas vezes a gente discute e às vezes a gente estava querendo falar a mesma coisa. Não sei quantos já viveram essa experiência. Uma vez eu parei para pensar que eu bati boca com uma pessoa e a gente teve um desgaste na amizade. No final das contas eu fui parar para pensar, peraí, a gente estava querendo praticamente a mesma coisa. É impressionante como ser um é difícil. E o que Paulo está falando aqui não é pensem a mesma coisa no sentido de sejam clones uns dos outros. O que ele está falando é o seguinte: você tem o seu caráter, você tem a sua personalidade, você é único, Deus te fez de uma forma, mas existe uma coisa que existe em você e que existe em mim da mesma forma, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o mesmo em mim e é o mesmo em você. Então, a ação do Espírito Santo em mim vai fazer com que a gente, mesmo pensando diferente, a gente chegue num consenso. O Espírito Santo em mim vai me mostrar a hora que eu preciso levar a minha ideia um pouco mais adiante, tentar forçar um pouco mais a barra por crer que aquilo é o certo, e a hora que eu preciso ceder. O Espírito Santo em mim vai me mostrar a hora que eu preciso falar e a hora que eu preciso ouvir. O Espírito Santo em mim vai fazer com que nós sejamos amigos, irmãos em Cristo, sejamos um. Deus não nos fez diferente para que a gente brigasse. Deus nos fez diferentes para que nós fôssemos essa igreja tão bonita que nós somos hoje. Deus nos distribuiu dons diferentes para cada um de nós, para que essa igreja não sentisse falta de nada, porque cada um tem algo a contribuir para o reino de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Então é esse Espírito em nós que nos faz ser um. E a gente pensa o seguinte: qual era esse motivo de divisão da igreja de Corinto? Né? O que o texto fala é que tinha uns que falavam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo era uma pessoa que falava de Jesus Cristo também, assim como Paulo. Né? E futuramente eles vieram a se conhecer. Mas eram pessoas que pregavam o Evangelho. E repara, o Cristo era o mesmo. Mas eles estavam se detendo na única diferença que eles tinham, que era uma diferença boba. Uns conheceram a Cristo através de Paulo, outros conheceram a Cristo através de Apolo, mas e daí? E as pessoas ficavam: não, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E às vezes nós somos assim. A gente tem muitas coisas em comum, mas a gente gosta de se apegar às nossas diferenças. A gente gosta de enaltecer aquilo que nós não concordamos, aquilo que a gente não é em comum, mesmo que a gente tenha muita similaridade. E Paulo fala o seguinte, né? Jesus Cristo era o mais importante, mas as pessoas preferiam se atentar à única diferença que havia entre elas. E Paulo fala: ei, peraí, fui eu que fui pregado na cruz? Foi Apolo? Não foi Cristo? E aí, Cristo está dividido? Não estou entendendo por que está tendo essa confusão. Às vezes chega a ser ridículo, se a gente pensa assim: nossa, isso é ridículo, gente. Tá, eu sou Paulo, ele é Apolo, mas daí? Jesus Cristo é o mesmo. E Jesus Cristo é o importante. Talvez seja o momento da gente dar importância ao que importa de verdade. Desculpa ser redundante, mas a gente precisa dar importância, dar valor ao que Deus valoriza, ao que Deus se importa. Às vezes a gente se preocupa com pormenores. Trazendo esse texto de Paulo para os nossos dias, sabe o que eu fiquei imaginando em casa lá? Pensando? O seguinte: eu sirvo a Deus, sou batista. Eu tenho, como eu falei, meu amigo ontem, presbiteriano. Temos muita coisa em comum. A gente crê no mesmo Deus, louvamos a Jesus Cristo, né? A gente faz muitos projetos em parceria. Inclusive, eu o conheci no Morro do Borel, trabalhando junto com outros batistas e com outras pessoas de muitos outros lugares. Foi lá que a Jotran conheceu ele também. Mas e se a gente começasse a gastar horas focando as nossas diferenças de doutrina e discutindo e pensando qual delas é melhor?
Quantas vezes a gente faz isso, né? Graças a Deus porque eu sou batista. Os batistas são top. Nós somos os melhores. E às vezes a gente entra nesse tipo de discussão. Não é verdade? Você trabalha... Um outro exemplo. Digamos, você trabalha dando aula para as crianças. E eu venho aqui na frente dirigir o culto, pregar, de repente eu vou lá, toco piano, que hoje eu errei pra caramba, por sinal, cantar, fazer um monte de coisa. Aí eu vou falar assim, poxa, eu abençoo muito mais a igreja do que você. Ou então, olha, o meu dom é muito mais legal do que o seu. Muitas vezes a gente entra nesse tipo de coisa também. Rachas na igreja acontecem por causa disso. No final das contas, estamos todos servindo a Deus. Mas a gente gosta de se apegar às nossas diferenças. E as nossas diferenças, mesmo quando são para servir a Deus, às vezes são motivo para nos impedir de sermos uma igreja sem fronteiras. As fronteiras dentro da igreja podem estar acontecendo porque nós perdemos a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Tiramos o foco de Deus e investimos tempo em discutir o que não é para ser discutido. Eu queria ler com vocês um outro texto, em Filipenses 2, 2 versículos apenas, Filipenses 2, 2 e 3. Aí já é a orientação de Paulo para uma outra igreja. Filipenses 2, do 2 ao 3. Quem achou diz amém. Quem não achou diz EBD. A galera não está querendo confessar. Vamos lá, Filipenses 2, do 2 ao 3. Diz assim. Completai a minha... Todo mundo achou, gente? Amém? Então vamos lá. Filipenses 2, 2 e 3. Diz assim. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Engraçado, né? Parece bem igual ao que a gente leu lá em Coríntios, as orientações de Paulo. Você vê que os problemas se repetem. Mas, querido, chega a parecer utopia, né? Um sonho, um devaneio. A gente pensar que um dia vai existir uma igreja no mundo em que todas as pessoas façam tudo o que fazem, sem ser por vanglória e sim por humildade, considerando os outros superiores. Isso às vezes no papel é lindo, né? Mas na prática é muito difícil de acontecer também. Por culpa nossa, porque a gente impede isso, porque a gente dificulta isso. Na verdade, o que a gente está querendo, né? O texto manda a gente fazer isso. Mas quantas vezes, no meio do povo evangélico em geral, o que as pessoas querem são igrejas luxuosas, confortáveis e mega tops, lindas por fora e caríssimas de construção. Muitos membros, porque igreja boa é igreja com 5 mil, 10 mil, 13 mil, 20 mil membros. A gente quer que as igrejas tenham vários grupos musicais que lancem CDs, DVDs, que os pastores auxiliares da igreja lancem livros que se tornem best-sellers e que os nossos cultos jovens sejam melhores que o da concorrência. Queremos que o nosso ministério lote com eventos e mais eventos, que promova encontros, programações especiais, congressos, acampamentos, retiros, cursos, cultos e mais cultos temáticos. Enfim, a gente tem que fazer parte do melhor da igreja. Às vezes esse é o sentimento que predomina. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que o texto nos indica que Deus quer de nós. Afinal, muita gente pensa o seguinte: servir a Deus no anonimato é legal, mas se eu puder servir a Deus e ainda causar aquela invejinha no meu irmão em Cristo, aí é melhor ainda. Paulo diz o seguinte: nada façais por partidarismo, mas no final sempre tem que ter alguma legenda. Eu posso fazer, mas desde que você anuncie que foi o meu grupo que fez. Olha, eu vou participar, mas bota o meu nome lá, no boletim. Não que isso seja errado, a gente tem que dar mérito para quem participou. Mas quando você passa a fazer questão desse tipo de coisa, o negócio começa a ficar muito complicado. Nada façais por vanglória ou partidarismo. É o que Deus quer de nós nessa noite. É uma das coisas que Deus quer de nós. Já ouvi... Não aqui na igreja, de verdade, não é mentira. Eu ouvi isso em outro lugar. Gente falando assim,
Minha denominação é a melhor. É a única que presta. Alguém já ouviu coisa parecida assim? Levanta a mão. Quem já ouviu? Não vou nem perguntar quem já falou, tá? Porque também já seria muito pessoal. Mas a gente já ouviu isso por aí. Talvez a gente já tenha falado isso. Segunda coisa, eu já ouvi uma vez uma pessoa falando assim: a juventude da minha igreja carrega aquela igreja nas costas. Com certeza é o melhor grupo e o mais ativo que nós temos aqui. Ai dessa igreja se não fossem os jovens. Não é nem Deus, são jovens. Toda honra e toda glória aos jovens da igreja, né? Está muito errado isso. Está bizonhamente errado isso. Quer ver outra coisa? Os outros até fazem alguma coisa, mas o meu departamento é aquele que rala de verdade lá na igreja. Olha, estou para ver um grupo que trabalha mais que a gente. O que seria dessa igreja sem nós? E aí vem a primeira confissão pessoal com relação a Jotran. Eu já pensei isso que eu vou falar agora. Pode ser vergonhoso para mim, mas eu vou confessar, eu já pensei isso um dia. Eu falei o seguinte: nossa, eu estou tão ocupado. Eu tenho tantas coisas para fazer. Esse ano é o ano da minha monografia. É o ano de muitos compromissos. Eu acho que eu não vou ter tempo para dedicar ao trabalho que eu estou atualmente. Eu preciso sair da liderança do grupo, mas eu não vou fazer isso porque vai que o grupo acaba. Não, eles dependem de mim. Queridos, eu vou confessar, eu já pensei isso uma vez. Eu estava para deixar a liderança do grupo, inclusive eu iria deixar na próxima semana, que é a semana das eleições da diretoria da Jotran, eu não ia sair do grupo, eu ia ser o vice-presidente, mas eu não tinha condições de tempo, né? Eu achava que não tinha, e eu pensava assim, não vou ficar porque, né, eles precisam de mim. Queridos, a Jotran só precisa de Deus. E essa igreja só precisa de Deus. Assim, eu ouvi também muitas vezes pessoas falando aqui dentro, e não é uma crítica não, tá, queridos? Falando assim, glória a Deus pela vida do nosso pastor, que está aqui há mais de 30, quase 40 anos. Eu não sei o que vai ser da igreja quando o pastor não estiver mais aqui. Queridos, a igreja é do Senhor. Eu sei que o pastor é um excelente homem de Deus, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível de verdade, a gente admira. Eu quero ser, se um dia eu for pastor, eu quero ser um pastor como o meu pastor. Mas acima dele existe um Deus que é maravilhoso. E tão maravilhoso que no dia que o pastor não puder mais ser, ele vai providenciar alguém que faça um trabalho tão bom ou melhor do que ele fez. Porque Deus é Deus. Apesar de parecer difícil, porque o nosso pastor é muito especial, Deus é mais. E eu confio nisso. E às vezes eu pensava assim, nada façais por vanglória, queridos. Para nós sermos uma igreja sem fronteiras, a gente não pode ter esse tipo de pensamento. Às vezes a gente se acha importante demais. O que vai ser dessa igreja sem nós? Eu pensei o seguinte, caramba, eu sou o único menino do grupo de louvor da Jotran. E quando eu fiquei rouco, eu falei, pronto, e agora? Como é que vão ficar os solos masculinos? E a gente chamou o Rodrigo para nos ajudar hoje, o Douglas da PIB de Unaíba cantou ontem. E, queridos, é quando a gente fica afastado que a gente percebe que as coisas funcionam muito bem sem a gente. É verdade ou não é? Quantas vezes a gente achou assim, caramba, eu tenho que fazer, tem que acontecer, você pega uma gripe e fica arriado, os outros fazem no teu lugar muito melhor do que você, às vezes. E você pensa assim, gente, eu não sou tão supremo quanto eu achava que eu era. Queridos, Filipenses, seguindo o texto aí de Filipenses 2, versículos 5 a 8, ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo-se em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O segredo é se esvaziar de títulos, méritos, nomes, prestígios e tudo aquilo que a gente quer se apegar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, tudo que a gente quer se associar a gente para que a gente se destaque. O segredo é que a gente se esvazie. Mas não parece ser nessa direção que o povo de Deus como um todo, ao redor do mundo, assim, não estou falando dessa igreja especial, e o que eu vou falar agora, não entendam como uma ofensa a ninguém, como uma indireta para ninguém, ok? Essa aqui é uma avaliação que eu faço lendo a palavra de Deus e começando a pensar na igreja de hoje.
A palavra de Deus fala para nós nos esvaziarmos. Eu vou ler um texto que eu escrevi há um tempo sobre isso, quando eu fazia uma devocional. Eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Eu vou ler aqui o texto. E queria que vocês pensassem apenas se vocês concordam comigo ou não. E se vocês não concordarem, peço perdão a vocês, tá? Então que esqueçam, mas talvez é bem capaz de vocês concordarem com o que eu vou ler agora. Vivemos em um contexto onde os cristãos não são incentivados a se esvaziarem. Quanto mais cargos uma pessoa tem dentro da igreja, maior é o respeito e a credibilidade atribuídos a essa pessoa. Por outro lado, uma pessoa que vive pedindo apoio dos irmãos em oração para vencer suas tentações e permanecer firme em Cristo é visto como uma pessoa fraca, instável. Deve-se evitar conceder qualquer responsabilidade a ela e estar sempre de olho para ver se ela não vai vacilar. Até dizemos que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, mas na prática, devemos evitar ao máximo que as pessoas percebam os nossos erros. Devemos escondê-los o máximo que pudermos. Todos pecaram e todos pecam, mas para todos os efeitos, comigo raramente isso acontece, e são sempre coisas leves. Aliás, falando em coisas leves, na teoria dizemos que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Mas na prática, existem pecados que podemos perdoar e pecados que a pessoa tem que sumir da igreja para conseguir ter paz. Mesmo que a pessoa tenha se arrependido. Isso eu acho trágico. E que o digam todas aquelas jovens que engravidaram, se arrependeram, mas que tiveram que procurar outra igreja para frequentar, ou até desistir de vez de ir a qualquer igreja. Na teoria, lemos que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que sejamos sarados. Na prática, confessar as culpas não traz curas, e sim novas feridas, causadas pela multidão que vai tacar pedras em você. Deus me livre que saibam das minhas fraquezas, é o que a maioria pensa. Para finalizar essa parte, na teoria, dizemos que a igreja é como se fosse um grande hospital para a alma, lugar de gente doente que se ajuda uns aos outros. Na prática, quanto mais sadios, maduros e felizes parecermos, melhor, mesmo que seja mentira. A igreja pode ser até um hospital, mas desde que eu seja o médico e não o doente. Eu não sei quantos concordam comigo, mas é assim que eu vejo. Nós, como cristãos, a gente deve buscar a perfeição, mas é completamente errado querer fingir ser perfeito para ter status, para ter glória, para ter poder e para ter o direito de apontar os erros de alguém. A gente se cobra, é muito legal nós mesmos nos estimularmos à perfeição. A gente querer ser perfeito para agradar a Deus. Muita gente falava, Derek, você se cobra muito. E eu me cobro mesmo, porque Deus ele fez o melhor por mim na cruz. Eu não posso devolver qualquer coisa, eu não posso me contentar com o mínimo que eu posso ser para Deus. Eu tenho que tentar ser o melhor para Ele, por Ele e por ninguém mais. Mas é completamente errado a gente querer apontar o dedo na cara do irmão, porque ele errou, porque todos nós erramos. Mas na igreja, muitas vezes, a gente precisa fingir ser perfeito, para que a gente possa continuar trabalhando nos ministérios que a gente está, porque vai que descobrem alguma coisa que a gente fez de errado, vão tirar a gente, vão fazer não sei o quê, eu vou ter que sair daqui. E no final, querido, todo mundo erra. Se a gente diz que não existe pecado maior ou menor para Deus e a gente tem que ser parecido com Deus, por que para a gente tem? Por que para nós existem pecados que a gente pode ou não pode perdoar, que a gente pode deixar fulano como líder se ele errar nisso, mas fulano a gente não pode porque ele fez aquilo? Por que como igreja a gente não abraça as pessoas que erram e dá ajuda para que elas não errem novamente? Por que como igreja a gente expulsa as pessoas que erram se a gente também erra? Porque se for assim, queridos, não é questão de errar ou não errar, é questão de dar tempo para que as pessoas descubram ou não a sua vida. Isso é um jugo horrível, isso não é de Deus, não é isso que Deus quer. Pelo menos eu não creio que seja isso que Deus queira para cada um de nós. É o que eu entendo da vontade de Deus. Deus quer que nós busquemos a perfeição e não que nós a finjamos. E eu não sei quantos vão concordar comigo nesse sentido, mas é isso que eu vejo. Isso é um fardo para a igreja. Isso é um peso. Isso é uma coisa que machuca. Isso é uma coisa que nos atrapalha de sermos uma igreja sem fronteiras. Nós não conseguimos ser perfeitos. E aí nós mascaramos os nossos erros para fingir essa perfeição, santidade extrema, para poder cobrar a perfeição e santidade extrema do outro.
E quando ele não consegue, e ele não vai conseguir ser perfeito sempre, a gente vai, aponta o dedo e julga. E emite, né, a sentença. Queridos, eu sempre me lembro com tristeza, e eu lembro que o pastor Valdemir provavelmente vai se lembrar desse dia também, onde ele estava aqui pregando e resolveu fazer uma enquete. Pediu para que levantassem todas as pessoas que tinham mais de 10 amigos aqui na igreja. Lembra, pastor, desse dia? Pouquíssimas pessoas levantaram. Dava para contar no dedo e rápido. O pastor explicou o que era amizade e, enfim, depois foi e perguntou: quantos aqui tem mais de 10 amigos na igreja? Uns 15, talvez? Nem isso? Nem isso. E foi baixando 9, 8, foi aparecendo mais 1, 2. E a gente teve um momento que ele falou: vamos parar? Quando a gente chegou em 7 e viu que a maioria da igreja ainda estava sentada, vamos parar? Queridos, nós somos uma igreja de mais de 1000 membros. Por que a maioria de nós tem menos de 7 amigos na igreja? Será que não é por causa dessas coisas que eu acabei de falar? Porque um amigo conta a vida um para o outro. Deus me livre se eu abrir minha vida para as pessoas na igreja. O que elas vão pensar de mim? E foi um desafio que Deus colocou no meu coração. Nessa noite eu vou abrir a minha vida para vocês, para as pessoas da internet, para as pessoas que estão aqui, dando a oportunidade de vocês me julgarem, de vocês me criticarem, de vocês nunca mais falarem comigo. Mas é uma coisa que eu resolvi fazer, porque eu quero ser uma igreja sem fronteira. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu creio que aqui existem pessoas que também querem. Amém? Hoje, por exemplo, né, o Igor estava dirigindo o culto. E o Igor, ele era membro daqui da igreja, ele chegou na igreja junto comigo praticamente, em 2002, 2003, por aí, né? A gente foi conhecer o Igor há 2 anos. O Igor não fez amizades por muitos anos, porque ele pensava o seguinte: eu não sou como eles, olha lá aqueles jovens. Eles são muito diferentes de mim. Eles são tão certinhos, enfim. E eu não lembro muito bem como a gente começou a se conhecer melhor. Hoje o Igor é um grande amigo meu. Né? Primeiramente, a honra a Deus, porque sem Deus a Jotran não é nada. Mas como líder desse grupo, como presidente desse grupo, o Igor me socorreu muitas vezes. O Igor foi uma ajuda muito valiosa para mim, assim como muitos jovens da Jotran. Mas sabe aquela pessoa que você pode entregar uma tarefa, um pedido, uma ajuda e confiar que a pessoa vai fazer? O Igor até hoje nunca me decepcionou em nada do que eu contei com a ajuda dele. Mas era uma pessoa que estava aí, sentada nos bancos da igreja, achando: ele não é como um de nós. Eles não são como eu. Talvez ele pensasse assim: eles não passam pelos conflitos que eu passo, pelas dúvidas, incertezas, pelos medos. Eles não erram como eu erro. Talvez você esteja sentado no banco de igreja e não tenha se envolvido com algum ministério, com algum trabalho, porque pensa: eles não são como eu. Eles são muito melhores, eles são certos, eles são, olha, como Deus usa, eles são maravilhosos. Não, eu não. É muito grande o número de pessoas que senta, assiste os cultos e vai embora, às vezes por medo de conhecer novas pessoas, porque se acham muito inferiores a ela. Talvez existam pessoas aqui nessa noite dessa forma. Eu queria contar para vocês, eu não sei se todos vão entender, né, como eu falei que eu vou falar, mas existem fronteiras entre nós. Nós achamos que temos que ser perfeitos, de sermos exemplo para a humanidade, para sermos usados por Deus. Isso é um fardo. Queria ler com vocês o que a Bíblia diz. Voltar para o texto lá de 1 Coríntios. Vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 1. Já estou na reta final, tá, queridos? Deixa eu beber uma água enquanto isso. A gente vai ler agora uma palavra que trouxe esperança para o meu coração. Quando eu estava afastado de tudo que eu fazia na igreja, porque eu me sentia pecador demais. E eu queria ler isso com você. 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 26 ao 29. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Falar desse texto é muito difícil para mim, porque esse texto me trouxe de volta do banco. Foi esse texto, por isso que eu me emociono, que esse texto marcou a minha vida. E por que eu falo isso? Minha voz já não estava legal, né? Emocionado fica pior ainda. Eu cresci numa igreja evangélica, meus pais também evangélicos de muito tempo, mas eu não aceitei Jesus de berço. Eu estava na igreja, mas não estava com Cristo. E às vezes até fazia as coisas na igreja por puro ativismo, mas não convertido. E uma coisa muito chocante, queridos, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quando eu tinha 11 anos, eu já contei, né, em mensagens passadas que eu já tive depressão, que aos 13 anos eu tentei suicídio por causa da depressão. Já tinha contado isso para a igreja. Mas aos 11 anos eu tive meu primeiro contato com a pornografia. E por meus pais confiarem muito em mim, eles me deixavam ficar no computador. E eu não era convertido, né, eu apenas estava na igreja. Eu chegava a ver 8 horas de pornografia por dia, todos os dias. E aí um dia, estando aqui na igreja, né, vim de uma outra igreja, estou aqui, aceitei Jesus no banco, não vim à frente, porque eu já era na igreja, já fazia as coisas na igreja. Eu falei, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu já aqui, já há 2 anos aqui, fazendo as coisas, vou me converter? Né? E eu aceitei Jesus no cantinho lá, chorando para mim, com a mensagem que o pastor Valdemir tinha pregado. Eu aceitei Jesus através do Senhor, pastor. E aí muita gente pensa assim, beleza, então a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu na sua vida, certo? Como eu queria poder dizer que sim. Mas não foi assim não, queridos. Eu posso dizer que sim, que a partir desse dia, eu iniciei uma luta buscando a Deus, para que isso não voltasse a acontecer, para que eu reduzisse, para que isso saísse da minha vida. Eu comecei a me colocar de joelhos. Antes eu não me importava, antes eu não estava nem aí. Antes eu me sentia o máximo, porque eu chegava na escola, o pessoal começava a falar de site pornográfico. Isso aí eu vi, conheço também. Se bobear, eu era o que mais conhecia, porque ninguém gastava tanto tempo com isso como eu. E eu sabia tudo. E depois de um tempo, depois que Cristo entrou na minha vida, isso passou a ser vergonha para mim. Não porque os outros apontavam o dedo, porque ninguém sabia. Mas é porque eu não me sentia bem comigo mesmo, por causa disso. E comecei a orar e a buscar o Senhor e clamar e às vezes entrar em desespero. Senhor, faz com que isso suma. E muitas vezes vocês me viram aqui e eu estava ainda nessa luta, como ainda estou, porque eu não considero assim, isso acabou. Eu considero que essa é a minha fraqueza. É a área da minha vida onde, se eu não vigiar, eu vou cair. Eu tenho essa completa consciência que eu dependo de Deus para que isso não volte a acontecer. E você, com certeza, tem a sua fraqueza. Essa é a minha. Talvez você não viva o mesmo problema que eu. Então você pode orar pela minha vida. E talvez eu não viva o mesmo problema que você, mas eu posso orar por você. Apesar de ser pecador tanto quanto você. O mais importante para Deus não é nós sermos impecáveis, porque às vezes a gente não vai conseguir isso. O que eu falo que esse texto me emocionou, eu já vou explicar isso, né? Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu tentei implementar isso na Jotran. Eu confesso que ainda não consegui êxito no tanto quanto eu gostaria. Mas eu queria que a Jotran fosse um ambiente onde as pessoas não precisassem fingir ser o que elas não são. Onde elas poderiam se mostrar, olha, eu sou uma pessoa errada, eu erro muito. Mas eu quero servir ao Senhor. Eu quero buscar a Deus, eu quero lutar contra isso, eu quero contar com vocês em oração. E alguns já conseguiram ter essa liberdade de se abrir e foram abraçados e foram aconselhados e nós oramos e somos amigos. Acho que isso que nos fortaleceu e nos fez ser família. E aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade ainda vão poder ter. E graças a Deus
Deus me deu essa oportunidade não apenas com jovens aqui da igreja, mas com amigos evangélicos que eu tenho espalhados por várias igrejas. Eu lembro que uma vez um menino muito amigo meu, assim, de muito tempo, ele chegou para mim e falou o seguinte, eu falei para ele, fulano, assim, a gente tem conversado, a gente tem falado sobre Deus e sobre as coisas que a gente lê nas devocionais e tal, só que às vezes eu sinto que você me esconde alguma coisa, eu não sei o que é, parece que alguma coisa te entristece, e eu não sei exatamente o que é, mas eu queria dizer que seja lá o que for, você pode confiar em mim. E depois de muita conversa, dias depois, ele chegou para mim e falou assim, Derek, eu sou gay. Queridos, isso não mudou a minha visão dele. Ele sempre foi um menino que abençoou muito a igreja dele. Uma pessoa que sempre ativa, trabalhando. Ele fala, eu não quero ser assim, eu tenho lutado contra isso, eu tenho buscado ao Senhor, mas se eu falar que esse sentimento ainda não está em mim, eu vou estar mentindo. O pastor Tiago, uma vez, ele falou de um amigo dele que foi abusado na infância e que aceitou Cristo, tempos depois se tornou missionário, que ele falou que não queria se relacionar com ninguém, porque às vezes ele ainda sentia esses desejos. Existem pessoas que por mais diversos motivos têm esse tipo de problema. E esse menino se sentiu à vontade para compartilhar isso comigo. Uma outra pessoa, uma menina de uma outra igreja também, ela falou assim, Derek, eu estou me sentindo muito mal. Eu preciso conversar com alguém, mas eu não tenho ninguém. Ninguém que eu possa me abrir, ninguém que eu possa conversar. Eu não sei, eu tenho orado por alguém, eu senti que eu posso confiar em você. Falei, glória a Deus. Essa pessoa chegou para mim e falou, olha, o meu namoro me preocupa. Porque eu sei que Deus quer que eu me guarde, mas toda vez que eu e meu namorado nos encontramos, a gente transa. E a gente já tentou não se encontrar em casa, se encontrar na rua, em lugares públicos, mas a gente sempre acabava escapando para algum lugar e acontecia. E às vezes eu ficava pensando assim, caramba, o que eu vou falar? Eu sou virgem, nunca fiz. E eu falo assim, às vezes eu não sabia o que falar, mas aquela pessoa só queria alguém para se abrir e conversar. Quantos de nós aqui talvez não estejam só esperando alguém para se abrir, conversar e contar tudo e não ser apontado, não ser julgado? Aquele namoro terminou e essa pessoa hoje está buscando a Deus, hoje está namorando uma pessoa que é comprometida com o Senhor, que está sendo bênção na vida dela, mas que nesse tempo ela precisava de um amigo e nós também precisamos. E talvez você esteja passando por algum momento na sua vida, você tem alguma coisa que te traz vergonha. E se isso te traz vergonha, é porque o Espírito Santo de Deus está incomodando você, para que você mude, para que você faça diferente. E esse texto que nós acabamos de ler me trouxe do banco, porque eu estava no banco achando que eu era pecador demais, por isso que eu acabei de contar a vocês. E eu falava assim, eu não posso estar lá na frente porque eu peco. Depois eu parei para pensar, então quem vai subir aqui? Não vai ter ninguém. A diferença são só os erros. A pessoa que vai estar aqui vai estar errando em outra coisa diferente de mim, mas vai estar errando também. E eu me achava pecador demais para trabalhar para o Senhor. E se talvez você se sente assim, eu queria falar para você nessa noite. Talvez existam pessoas aqui que só vão me julgar, que só vão achar que, nossa, que Deus tem misericórdia da Jotrão. Olha quem é o líder deles, misericórdia. Olha só o que o garoto sofre. Olha o que ele passa, como é que os jovens confiam nele. A Jotran já sabia disso, tá ok, queridos? A minha namorada que está ali já sabia disso. Os meus pais que estão me assistindo pela internet já sabiam disso. E todos me apoiaram nesse ministério, que nessa semana passada completou 2 anos. A Jotran, aliás, sabe de muitas outras coisas ainda pessoais minhas, não tão graves quanto as que eu contei hoje, mas enfim, eles sabem de tudo, eles são amigões meus. E se nessa noite você está aí sentado no banco, se afastando de tudo aquilo que é relacionado ao Senhor, porque você se sente impuro demais, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dizer. É com você que Deus quer contar. Porque aquelas pessoas que se acham muito aptas, elas não estão entendendo nada do que Deus quer. O que esse texto está nos dizendo é o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas desprezadas. Em algumas versões está dizendo as coisas desprezíveis. Se você se sente assim, querido, louco, fraco, desprezível, se você acha que os seus pecados te fazem desprezível, nós somos mesmo. O pecado nos torna de uma certa forma desprezíveis.
É com você que Deus quer contar. É você que Deus quer usar. E por que isso? A gente não entende Deus, não é melhor as pessoas mais certas, as pessoas com a vida mais certinha, mais, perfeitas. Não existe ninguém assim. Mas, enfim, não é melhor eles? Deus fala, não, é com você que eu quero contar. Se você se importa com o seu erro, se você quer mudar, se você quer melhorar, se você está nessa luta, se você está orando, me buscando, e você entende que isso é preciso mudar, mas ainda não aconteceu, não tem problema. É com você que eu quero contar. Por quê? Versículo 29, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O mérito não é para ser seu mesmo, querido. Eu sou usado como líder da Jotran, eu estou aqui nessa noite porque Deus é grande. Não é porque eu tenho aptidões, não é porque eu tenho habilidade, não é porque eu discurso bem. Só Deus sabe o quanto eu já chorei para estar aqui nessa noite contando o que eu contei e fazendo o que eu estou fazendo. Porque Deus, Ele é grande. Deus, Ele é grande o suficiente a ponto de usar alguém como eu. Ele quer usar você também. Eu me lembro do texto em que Samuel vai escolher o rei, o novo rei para suceder Saul. Ele começa a olhar a aparência, ele começa a falar, com certeza é esse aqui. Com certeza, aí Deus fala, não é. Então é aquele ali é mais forte, aquele ali tem um pose de rei. E no final ele vai tentando todos e nenhum agrada. E no final, aquele que Deus queria era o mais improvável de todos. Mais magrinho, mais sem graça, mais novinho. E aí vem a frase que é o auge para mim. O Senhor não vê como o homem vê. Que maravilha isso, querido. Existe algo em você que só Deus consegue enxergar. E Deus consegue enxergar algo em nós que faz Ele nos amar. A gente não merece, mas Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. E Deus escolheu você para te usar, apesar das suas imperfeições, apesar de quem você é, do que você já fez e até do que você ainda vai fazer. Deus te ama. E Ele quer usar a sua vida. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Queria pedir só ajuda para o Fernando, se ele puder fazer um fundo musical. Eu não quero fazer apelo nessa noite para você aceitar a Jesus. Não. Se você quiser fazê-lo nessa noite, glória a Deus. Eu queria chamar os jovens da Jotran aqui na frente. Eu não combinei isso com eles, mas eu queria que vocês viessem. Quem tiver da Jotran aí, um povo que está lá na cantina, para um pouco, sobe aqui rapidinho. Que vocês viessem aqui na frente, fiquem aqui nesse corredor. Pode vir. E eu queria que eles orassem por você. Por você que talvez ficou muito tempo no banco, achando que Deus não te queria na obra dele. Por você que ficou sentado, achando que você era imperfeito demais para Deus chamar, para Deus te usar. Deus nessa noite quer romper essa barreira com você. Deus nessa noite quer mostrar o quanto Ele te ama. O pessoal da Jotran pode vir um pouquinho para esse lado aqui também, até para não atrapalhar o pessoal do Ministério de Sinais. Eu queria que você então que quer se envolver mais com o Senhor, que você quer dar o seu máximo, se você estava se travando porque você achava que você era imperfeito, você pode se levantar nessa noite e vir aqui orar com uma dessas pessoas. Não precisa ficar com vergonha, você não vai estar se convertendo agora, ninguém vai te julgar porque você, estava com a vida errada. Você é um corajoso de admitir, olha, eu tenho errado, às vezes eu faço coisas que Deus não se agrada, mas eu quero ser usado por Deus. E se você tem esse desejo de ser usado pelo Senhor, apesar das suas imperfeições, eu te convido a se colocar de pé. Esses jovens vão estar orando pela sua vida. E no final eu vou estar orando por vocês também. Amém? Essa oportunidade. Que você possa romper essas barreiras. Vem aqui pra frente, vem orar com um deles. Se tiver mais alguém, vocês que têm que se colocar de pé, desce aqui rapidinho, eles vão orar por você. Não precisa ter vergonha. Já tem gente, às vezes até está esperando só o primeiro. O primeiro já veio. Isso é lindo, queridos. Vamos romper essas barreiras em nome de Jesus. Mais pessoas estão vindo. Glórias a Jesus. Queridos, eu não mereço o amor de Deus, mas Ele escolheu me amar. O que eu posso fazer? Apenas me entregar a esse amor. E nós, como Jotran, nesse congresso, nós estávamos querendo uma forma
de abençoar essa igreja. E Deus, nesse momento, está me dando a alegria desse congresso. Deus quer te usar e ainda há oportunidade. Se você está naquela luta, eu não quero que as pessoas me vejam. Não precisa ter vergonha. Esse é o momento de quebrar tudo aquilo que a gente falou. De esquecer julgamento, de esquecer tudo isso. Só se você quer ser usado por Deus e você se sentia fraco, desprezível por causa dos seus pecados, se você se sentia muito pequeno, se você se sentia sem valor para essa igreja, Deus quer usar você. Quero que você se colocasse de pé e viesse para cá, se você se sente assim. E eu creio que as coisas de Deus não são forçadas. Então, se você quer esse convite, essa oportunidade, a gente não vai insistir muito tempo. Examine a sua vida, querido, e coloque-se diante de Deus. Será que você tem se permitido ser usado por Deus da forma como Deus queria te usar? Que seja um novo começo para todos aqueles que vieram aqui. Que sejam momentos de esperança, que Deus revigore essas forças. Deus quer contar com você. Deus te ama. Ele já conhecia os seus erros e o amor dele nunca mudou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, que é sem fronteiras. Senhor, obrigado pelo teu amor que é tão grande, a ponto de amar alguém como eu, a ponto de querer usar alguém como eu, a ponto de me colocar aqui, Senhor, apesar das minhas imperfeições. Mas, Senhor, me perdoe por todos os momentos onde eu não valorizei a cruz, onde eu esqueci da cruz, Senhor, e fiz as minhas vontades. Ó Deus, mas que eu possa ser usado para que essa igreja seja uma, que as pessoas possam confiar em mim, para encontrar em mim um amigo, que as pessoas possam encontrar em umas as outras irmãos em Cristo, onde elas podem se apoiar e caminharem juntas em direção ao alvo que é Jesus. Ó Deus, quantas pessoas nesse momento estão tropeçando e não tem ninguém para levantar. Ó Deus, tem misericórdia. Eu agradeço pela vida da Jotran, Senhor. Esses jovens que já me reergueram tantas vezes, de tantas coisas. Tantos momentos difíceis onde eu recebi o abraço dessa galera. Ó Deus, muito obrigado. Que nós possamos ser bênção para essa igreja, Senhor. Esse é meu único desejo. Ó Deus, que essa seja a nossa utilidade, abençoar pessoas. Senhor, muito obrigado por esses 2 anos que foram tão curtos, mas tão cheios de histórias. Ó Senhor, muito obrigado, Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer a galera da Jotran, pode se sentar. Tem muita gente que se emociona assim como eu, porque sabe quantos momentos a gente passa assim, da gente se abraçar e começar de novo. Queria agradecer a você que esteve aqui esses dias. E eu posso dizer agora, valeu a pena toda a dificuldade. Eu me sinto muito feliz de estar aqui essa noite. E se você não veio aqui receber oração, mas você queria ter vindo, não tem problema, querido. Eu também, no dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei no banco. Esse não é um convite para aceitar Jesus. Mas se você aceitou a Cristo e você quiser procurar um de nós, procurar outra pessoa, fique à vontade. Se você também quiser encontrar em algum de nós um amigo que possa orar pela sua vida, você também pode ficar à vontade. Amém? Queria passar a palavra para o pastor, para estar falando algumas palavras finais antes do coral cantar, encerrando esse congresso.
irmãos, Derek canta, Derek toca, Derek prega. Qual é a faculdade que você está fazendo, Derek? Biomedicina. Se estivesse fazendo teologia, eu já ia dizer que o próximo pastor está aí. Não sei, de repente, né? Vamos mudar. Irmãos, tem sido uma bênção conviver com essa minha juventude. O que eu tenho que dizer agora, irmãos, é que eu sou muito grato a Deus por isso. É muito bom pastorear uma igreja onde você pode viver experiências como essas. Onde corações se abrem, independente do que alguém pode achar isso ou aquilo. Teologias não faltam, não é? Para nós explicarmos tantas coisas. Mas o que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus, deixar que Ele trabalhe, que Ele se movimente, que Ele haja conforme Ele acha que deve fazer. Ele não se submete aos nossos padrões, Ele não se submete às nossas ideias, às nossas agendas. Nós as podemos fazer, mas sempre ter em mente de que quem vai dar a última palavra é o Senhor. Tenho convivido com esses jovens, conversado com alguns deles, tenho ouvido realmente coisas fabulosas, extraordinárias, que nos confortam, nos ajudam a viver essas dificuldades que a gente enfrenta hoje com a juventude, especialmente, não é? Em nossas igrejas, e nós podemos dizer que a nossa igreja é uma igreja abençoada. Com certeza ela é abençoada, não é? E me comoveu muito essa palavra final 10 na sua oração, quando ele diz: nós queremos ser útil à igreja, nós queremos ajudar a igreja. Eles não pediu para que a igreja fizesse algo por eles. Não, nós queremos fazer pela igreja. Se cada um de nós, irmãos, colocasse isso no seu coração, na sua mente, com certeza, a nossa história poderia ser outra e melhor do que está sendo, e muitas coisas ainda podem e vão acontecer. Deus abençoe a essa juventude bonita, né, que trabalha, que nós temos certeza o trabalho tem sido recebido no altar do Senhor. Todos nós precisamos ser burilados, trabalhados, mudados a cada instante. E quando nós fazemos por amor a Jesus, nós chegamos lá. E é isso que eu deixo nessa noite a você que porventura esteja conosco, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Talvez você esteja diante disso, levantando uma porção de pontos de interrogação. O que é isso? Como é que pode? Como é que se faz isso? Ame a Jesus, querido, e você vai compreender. Apaixone-se por Jesus e você vai compreender, porque essas coisas acontecem. Uma forma boa para você